Pra você. Oferecimento: Hotel San Michel, Santa Casa de São José dos Campos e Lumafra Mega Hair. Olá, eu sou Stephanie Keller e começa agora mais um programa para você. E hoje a doutora Jaqueline Agostinho, pediatra e neonatologista, alerta sobre as doenças respiratórias para este inverno. Patrícia Bene, terapeuta quântica, que já falou sobre prosperidade, escassez, lei da atração, hoje fala sobre como limpar a energia da sua casa. Lu Nunes, consultora de imagem e estilo, estreia hoje o novo quadro Receitinha no Varal, com receitas rápidas e práticas para vocês receberem amigos e familiares em casa. E também a doutora Juliana Macchiosotti, especialista em harmonização facial e corporal, fala sobre harmonização de glúteos. Já pensou em ter o glúteo do sonho usando o seu próprio sangue? Já. Isso e muito mais para você. Olá, mais um Momento Energético com Patrícia Bene. Hoje eu trouxe um tema bem bacana: como a energia da sua casa influencia no dia a dia. Eu vou contar uma coisa para vocês. Se você sabia que a casa é um ser vivo, tudo que você pensa, tudo que você fala fica impregnado nas paredes. Formas, pensamentos, memórias, se você briga, se tem discussão, fica tudo nas paredes, tudo impregnado. Aí você chega em casa, você sente cansada, parece que não flui, a sua vida fica parada. Então é importante você fazer uma limpeza energética? Muito, mas é muito importante você fazer a limpeza energética na sua casa. Quando tem vazamento, goteira, o dinheiro está indo embora. São pessoas controladoras, pessoas teimosas, então você precisa organizar. Eu vou dar uma dica bem bacana para você, para trazer essa prosperidade, essa fluidez na sua casa. Você vai pegar o anil, pode ser em pedrinha ou líquido, vem de supermercado, aquele anil para deixar a roupa branca. Você vai pôr em 2 litros ou 1 litro de água e 1 colher ou 2 de sopa de anil. Você vai diluir, é muito rápido, e vai passar na sua casa o pano do fundo para frente. Então começa nos quartos, vai indo e joga essa água depois no tanque. É muito importante você mentalizar na hora, pode fazer suas orações, seus mantras. E hoje então eu vou trazer a cartinha para falar para vocês o que vocês devem fazer ou mudar para que a energia de vocês na casa flui melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir esse leque, vamos escolher hoje uma daqui do canto e essa daqui. Vocês vão ficar até o final do programa, que no final eu vou trazer a resposta da cartinha que vocês escolheram, tá bom? Depilaser, a melhor clínica de depilação a laser com tecnologia Alexandrite, o mais eficaz no combate aos pelos e gás criogênico, tornando a aplicação muito confortável e praticamente indolor. Tratamentos corporais e faciais. Rua 15 de Novembro, 643, em Taubaté. Logotipo O Boticário, frascos do perfume Celebre Agora. A alegria do Nordeste inspirou o Boticário a criar uma nova fragrância. Uma homenagem de O Boticário à arte nordestina. Um homem e uma mulher borrifam as fragrâncias no pescoço. Gotículas de perfume caem. Bonecos de barro que formavam um grupo são transformados em um boneco DJ colorido. Bonecos de barro de um casal e um cavalo viram um casal numa bicicleta. Agora. Sinta o frescor do Nordeste. Logotipo O Boticário. Celebre é o Boticário. A Santa Casa de São José dos Campos está maior e melhor. Com as novas ampliações, ela ficou mais bonita, mais moderna e aconchegante para oferecer mais conforto e acolher bem todos que chegam. E tudo isso para você ter o melhor hospital da região, com acolhimento e o carinho que já são nossas qualidades mais conhecidas. Santa Casa de São José dos Campos. Acolher, respeitar, cuidar. O
O período do inverno traz sempre alertas para doenças respiratórias. E quando se fala de bebês e crianças, essa tensão aumenta. São problemas sérios que podem levar a causas mais complicadas, como pneumonia, bronquites. E hoje a doutora Jaqueline Agostinho, pediatra e neonatologista, vai nos falar quais os principais alertas, doutora, para este inverno. Olá, então eu sou Jaqueline Agostinho, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o inverno. Até estava brincando aqui com a Stephanie que ela um dia vai lembrar de nós mães que não gostamos do inverno, né? Nossas crianças ficam mais doentes no inverno, é um período em que nós ficamos mais aglomerados em ambientes fechados, os vírus respiratórios circulam mais, a amplitude térmica é muito grande, a umidade do ar é baixa, então um somatório de fatores que faz com que nossas crianças fiquem mais doentes. E o alerta fica para as mães observarem as crianças quando deixa de ser um resfriado comum e passa a ser um quadro mais sério com acometimento pulmonar. Então a criança começa a ter uma febre persistente, uma respiração com esforço, você vê a barriguinha da criança fazendo mais esforço para respirar, uma respiração mais rápida, acelerada, uma criança que se queixa de cansaço. Então sempre ficar em alerta para que essa criança seja examinada e que o diagnóstico seja feito de forma correta. Sim, doutora, tem pessoas que às vezes a criança está tossindo, né? Inicia a tosse e ela já entra como meio preventivo à inalação. Seria adequado? A inalação com o soro, a higiene das narinas com o soro, isso seria uma primeira medida que a mãe poderia fazer em casa para ajudar a criança a trabalhar com esse aumento da secreção respiratória. Mas lembrando, a automedicação ela não deve ser feita. Então, se a criança passou de um resfriado comum e passou a ficar com outros sintomas, como se tivesse um acometimento pulmonar com a respiração ofegante, com uma febre persistente, essa criança precisa ser avaliada, porque a pneumonia tem seu tratamento, a bronquiolite tem seu tratamento, a crise asmática tem seu tratamento, um diferente do outro, então precisa de avaliação. E os descongestionantes nasais, doutora, é indicado? Dizem até que para adultos tem ali um alerta, dizem até que vicia. Na questão para criança, seria indicado? Isso é um ponto importante da gente conversar. Muitas vezes as mães compram as medicações para ajudar na respiração do filho e pensa que aquele descongestionante vai ajudar a criança a dormir melhor. Mas ele tem uma medicação muito séria que é a anafazolina, é um vasoconstritor que vai diminuir a circulação de sangue nessa narina e ele traz efeitos colaterais importantes na infância. Então ele é contraindicado na infância e não deve ser utilizado pelas crianças. O soro já pode? A inalação com soro como um primeiro meio de um quadro de resfriado poderia ser feita, mas como eu alertei, se a mãe percebeu que o filho está diferente, que ele não está respirando bem como é o hábito, né, da nossa respiração, precisa ser avaliado para ver se vai precisar de mais medicamentos. Doutora, agora tem crianças aparentemente saudáveis que pulam, brincam, levam até fama de crianças arteiras, mas vivem com o nariz escorrendo. Isso é normal? Não é, né? É um ponto importante da gente trabalhar. Então, a gente pode ficar doente mais de uma vez no inverno? Pode, né? O inverno é longo, soma com o outono, então uma criança pode ficar doente mais de uma vez com um quadro respiratório no inverno. Mas se essa criança sempre está com o nariz escorrendo, está sempre doente, a gente precisa olhar essa criança como um todo, ver a integralidade dessa criança. Então, como está a alimentação, se está com diversidade, se tem qualidade na alimentação, se tem excesso de industrializados, como estão as vitaminas dessa criança, se tem algum sinal de hipovitaminose, se essa criança tem predisposição para alergia, se tem histórico na família ou se ela tem algum desencadeante alérgico que a gente conheça e possa trabalhar, como está a qualidade do sono dessa criança, se ela tem um sono reparador, se ela tem atividade física em níveis adequados, exposição solar em níveis adequados. Então a gente precisa realmente ter um olhar integral para essa criança e não simplesmente falar, é normal estar sempre doente. Doutora, agora que nós estamos no período de aumento dessas doenças, quais as vacinas que as mães têm que ficar atentas? É um ponto bem lembrado, Stephanie, a gente tem que aproveitar o inverno para rever todo o calendário vacinal, mas principalmente coqueluche, influenza, coronavírus, as de meningite e as pneumocócicas, as vacinas que nós temos que nos atentar nesse período do inverno.
E o Covid é uma doença nova, né, ainda, que também as mães têm que ter esse alerta para os bebês e crianças. Isso, hoje a gente tem, né, o coronavírus, a pandemia nos trouxe mais esse cuidado. Então, assim como nós tínhamos a vacinação para influenza, para prevenir os casos graves e a mortalidade por influenza, hoje o coronavírus passou a fazer parte também da nossa realidade. Doutora, e qual a importância dessas vacinas? Porque tem muitas pessoas que deixam até passar. Hoje, assim, a ciência, ela caminha, né? Ela caminha com os estudos, com as evidências científicas e nessa trajetória nós vemos a vacinação como uma grande aliada na proteção das nossas crianças. Hoje, por exemplo, nós não conhecemos mais pacientes atualmente com paralisia infantil no Brasil, né? Eu já vim de uma formação que eu não atendi um paciente com paralisia infantil depois que iniciou a vacinação. Então, é importante que a gente vá acompanhando, seguindo os estudos e cuidando das nossas crianças com as melhores vacinas. Doutora, muito obrigada. E como que tá as suas redes sociais? Aqui a clínica também linda. Obrigada. Então, como ela me apresentou, eu sou a doutora Jaqueline Agostinho, eu sou pediatra, sou neonatologista. Minha rede social é doutora Jaqueline Agostinho. Eu atendo aqui na Clínica Atria. Nossa clínica foi uma clínica muito sonhada, muito idealizada. Veio de um sonho meu e da minha prima, a Giovana Agostinho, que é a dermatologista, e hoje nós já somos em 10 médicos aqui na clínica. Então nós temos também ginecologista, mastologista, cirurgião infantil, cardiologista pediátrico, exames de imagem, ultrassom, ecocardiograma, né, o exame da gestante, de segmento da gestante, e estamos aqui para os pacientes que precisarem. A Santa Casa de São José dos Campos está maior e melhor. Com as novas ampliações, ela ficou mais bonita, mais moderna e aconchegante para oferecer mais conforto e acolher bem todos que chegam. E tudo isso para você ter o melhor hospital da região, com acolhimento e o carinho que já são nossas qualidades mais conhecidas. Santa Casa de São José dos Campos. Acolher, respeitar, cuidar. Logotipo O Boticário. Frascos do perfume Celebre Agora. A alegria do Nordeste inspirou o Boticário a criar uma nova fragrância. Uma homenagem de O Boticário à arte nordestina. Um homem e uma mulher borrifam as fragrâncias no pescoço. Gotículas de perfume caem. Bonecos de barro que formavam um grupo são transformados em um boneco DJ colorido. Bonecos de barro de um casal e um cavalo viram um casal numa bicicleta. Agora. Sinta o frescor do Nordeste. Logotipo O Boticário. Celebre é o Boticário. Depilaser, a melhor clínica de depilação a laser com tecnologia Alexandrite, o mais eficaz no combate aos pelos e gás criogênico, tornando a aplicação muito confortável e praticamente indolor. Tratamentos corporais e faciais. Rua 15 de Novembro, 643, em Taubaté. Olá, mulher! Começa agora a nossa receitinha no varal. São aquelas comidinhas que a gente adora repetir, que os nossos familiares amam e que pede pra gente, faz de novo. Então esse quadro é para isso, algumas ideias de receita para você, porque moda, receita, comida e arte andam juntas, que sempre a gente gosta de estar apreciando uma boa obra, uma boa roupa com uma boa comidinha ao lado. Então é isso, por isso que eu preparei isso para você. E hoje essa receitinha é super fácil e prática, para aquelas pessoas que não têm muito tempo, mas que gostam de se arriscar na cozinha. Então vamos lá? O que nós vamos usar hoje? Nós vamos usar uma poça de salmão, tá? Eu vou fazer, na verdade, uma releitura do filé Wellington. Então nós vamos fazer mais ou menos parecido, mas com esse toque do peixe, tá? Nós vamos usar gorgonzola, aqui tem
aquele pacotinho de gorgonzola que você vai comprar aí no seu supermercado, sem erro, uma poça de salmão, vamos usar pimenta do reino, sal, tá? Eu uso o Himalaia e eu vou colocar essa ervilha para acompanhar o salmão depois de pronto. Mas aí você pode com arroz, você pode do jeito que você preferir. Mas como a gente vai ter a massa folhada também, que eu acho bacana, que ele vai envolto a isso, nós já temos proteína, carboidrato, então eu achei bacana pôr essa vagem. Mas pode ser uma salada, pode ser um agridoce, aí vai do seu gosto, né, particular. Mas eu sempre sirvo assim e eu tenho boa resposta para isso. Então vamos lá? Mãos higienizadas, que toda cozinheira, cabelo preso, né, gente? São algumas exigências. Então vamos lá. Primeiro a gente vai temperar, olha, esse salmão com a pimenta do reino, mas se você não gostar também pode pôr outro tipo de pimenta, molho, aí vai do seu gosto. Eu não ponho limão porque ele solta um pouquinho de água, tá? E para massa não fica bacana isso, ele fica muito úmido. Então aqui eu faço assim, olha, passo mesmo o salzinho. Eu não ponho alho, mas se você gostar, tá? Você pode colocar sem problema nenhum. E agora, essa massa folhada, eu vou dar uma, olha, esticadinha, ela já vem prontinha, já desenrolamos a massa e agora eu vou colocar o salmão aqui. Gente, sempre com a pele para baixo, tá? Que isso ajuda bastante no seu tempero, tá? Já colocamos o salmão sempre com a pele, né, para baixo, na massa folhada que você encontra no supermercado. E aqui o gorgonzola. Então eu já cortei ele um pedacinho e vou amassar com azeite, tá? Da sua preferência. Tem pessoas que preferem a manteiga, pode ser também. Tá vendo que fica igual um patezinho? Se você quiser um pouco mais molhado, você pode também acrescentar creme de leite, mas eu não gosto, eu prefiro assim. Agora eu vou colocar esse queijo aqui sobre o salmão. Pode ver que eu não exagerei no sal, porque o gorgonzola já tem um tempero mais forte. Então eu acho que ele fica excelente aqui para dar esse sabor e essa cremosidade que a gente tanto quer no salmão, né? Essa é uma quantidade suficiente. Agora a gente vai envolver esse salmão como se fosse, olha, um envelope, tá? Olha aqui como ficou. Nós envelopamos o salmão, tá? Agora, com a massa folhada, eu vou untar um pouquinho a forma com o azeite e aí ele vai para o forno a 200 graus até essa massa folhada ficar no ponto ideal que eu vou mostrar para vocês. Para essa vagem, gente, eu não faço ela pré-cozida. Eu gosto dela crua no azeite. Aí eu coloco um dente de alho, uma pitada de sal e já coloco a vagem limpa, né, nessa misturinha aqui, tá? Então o cheirinho fica bom. Eu gosto de alho, mas tem pessoas que não gostam, aí você pode pôr só cebola ou até não colocar nada. E agora eu deixo ela em fogo baixo, tampadinha, que o próprio calor vai trazer esse cozimento, mas ela vai ficar al dente. E para dar um toquezinho, eu amo uma pimenta do reino, gente, então adoro essa proposta. E agora eu vou tampar de novo para deixar o cozimento completo. Agora nós vamos ver se foi aprovado ou não essa receitinha. Então eu vou pegar agora a vagem que eu fiz no azeite com alho, né? Eu gosto assim porque fica bem crocante, bem gostosa. Acho que dá aquele charme pro seu prato. Então vou colocar aqui, eu vou mostrar para vocês como ficou o nosso salmão envelopado. Olha o barulhinho, gente. Super crocante, ele fica lindo. Vou mostrar para vocês a lateralzinha dele como fica. Essa receitinha vai pro varal. Até o próximo.
Quando se fala em harmonização, o que vem na sua mente? Um rosto bem harmonizado, botox, preenchimento, mas quando se trata de estética, pensamos de forma geral, corpo inteiro. E os glúteos são as partes mais pedidas nas clínicas de estética. São tantas polêmicas em torno desse assunto, mas hoje vamos falar de uma técnica diferente, que usa o seu próprio plasma, ou seja, o seu próprio sangue para ter os glúteos do sonho. E para falar sobre isso, a biomédica Juliana Marchesotti, especialista em harmonização corporal e facial. Doutora Juliana, seja bem-vinda. E como é feito esse procedimento? A harmonização de glúteo eu realizo através da necessidade que o paciente está precisando ali na região. Então eu vejo se ela está precisando de volume, né, se ela está precisando de modelação, análise de celulite, flacidez. Então eu vejo uma gama de procedimentos, né, de materiais que eu posso aplicar. Então os materiais eu posso colocar ácido hialurônico, plasma, fios de sustentação, também posso colocar bioestimulador. Então tem vários procedimentos que eu posso realizar para fazer uma harmonização no glúteo do paciente. Há um tempo esse assunto foi bastante polêmico devido àqueles materiais permanentes, então esses não são. Não, eu não utilizo material permanente, eu utilizo materiais absorvíveis que também fazem também estimulação de colágeno, né? Então eu posso usar plasma sanguíneo, a fio de sustentação, que também ele é absorvível. Então materiais que ele vai ficar um tempo, né? Ele vai dar o resultado do paciente, mas ele não vai permanecer no corpo para sempre, né? Ele vai ser absorvível com o tempo. Doutora, e para quem queira mais do que uma remodelação, tem um aumento significativo? Sim, tem um aumento significativo, além de modelar, né? Então, eu sempre falo para o paciente que eu vou buscar a queixa dela, se é volumização, se ela precisa melhorar contorno, se ela precisa melhorar a qualidade de pele, então a celulite, flacidez, então a gente vai tratar isso. Mas antes de qualquer coisa, tem que fazer uma boa avaliação, conversar muito bem qual é o desejo, qual é o resultado final que essa paciente precisa, né? Então, antes de chegar e já fazer o procedimento. Na parte do aumento, teria uma média? Olha, de acordo de cada paciente também de tamanho, né? Então não tem muito uma média de falar assim, você vai sair de um tamanho para outro. É mais assim por foto que você consegue ver mais ou menos uns centímetros que aumenta. Muitas mulheres se incomodam com aquele buraco. É tipo um buraco mesmo, lateral. Isso, uma região trocantérica que a gente fala, né? Então essa região, muitas mulheres têm essa deficiência mesmo, que daí seria só o caso de preenchedor. Não tem como só fazer atividade física. Sim, deixa muito mais feminino o corpo. Sim, também. fica o modelo do bumbum mesmo brasileiro, aquele bem redondo, né? Com aspecto mais cheinho, então é outra visão que a gente consegue ver, né? E no caso do preenchimento, é feito essa parte do plasma. Isso, eu posso utilizar vários materiais. O plasma sanguíneo com bioestimulador e também o ácido hialurônico. Então, para volumização, eu uso esses materiais para dar um resultado bacana para o paciente. Quais são os cuidados pós-procedimento? Eu peço para o paciente suspender, né, 4 dias de atividade física, fazer massaginha durante 7 dias, 2 vezes ao dia no local e não se expor a sol, né, se ficar com hematoma e suspender qualquer tipo de ida para praia ou piscina esses 20 primeiros dias. Sentar, poderia? Pode, depois de 30 minutos pode. Nossa, é uma achei técnica... que não poderia. Sim, é uma técnica muito tranquila, então não é igual uma cirurgia que você precisa suspender totalmente a sua rotina, a sua vida para num repouso, né? Então não, 30 minutos já pode sentar, o paciente já sai daqui e vai dirigindo também, não tem problema nenhum. E os resultados são visíveis logo? Sim, então, igual eu falei para você, como é uma técnica que eu preciso avaliar a necessidade do paciente, então ela não vai sair com o resultado inicial da primeira sessão. Então são sessões, uma média de 4 a 6 sessões, sendo uma vez por mês, mais ou menos, né? Isso daí de tratamento. Então ela vai vendo a progressiva do resultado dela. A gente consegue analisar que as pacientes, elas têm o resultado final, que são resultados finais, depois de 4 a 5 sessões, mais ou menos. Então é um resultado bem significativo. Então ela, por sessão, ela vai vendo uma melhora de qualidade de pele, contorno, melhora de celulite. Então tem tudo esse benefício que é o melhor que nós mulheres gostamos, né? Gente, nós falamos de plasma, mas plasma é o próprio sangue dele, né? Isso mesmo. Então é um material 100% seguro porque eu faço com o plasma do paciente. O paciente chega na clínica, ele vai fazer um preparo antes, numa semana antes, né? Chegando na clínica, ele vai fazer a coleta do sangue. Desse sangue, a gente vai fazer a separação,
que é a pegada do plasma, né? O sangue, ele tem duas cores, a série branca e a série vermelha. Então eu só tiro totalmente a série vermelha e só uso a série branca, que é onde tem a parte que eu preciso. Então, vitaminas, proteínas, nossa, tá na parte branca. Feito isso, o paciente vai embora, né? Depois a coleta vai embora e retorna no final do dia para fazer o procedimento. Então, o procedimento e a coleta é realizado no mesmo dia. E homens também fazem? Sim, hoje em dia tem uma grande procura do público masculino para fazer procedimento. Então é bem interessante para falar que também é um procedimento para homens e mulheres. E esse procedimento, ele é para a vida toda? A doutora foi, remodelou os glúteos, né? Precisa fazer alguma outra sessão? Ou se tem um prazo? Sim, como eu falei para vocês, são materiais absorvíveis e precisa fazer manutenções preventivas se você quiser um resultado duradouro. Né? Então, se você quiser permanecer com resultado duradouro, fazendo as manutenções, 2 manutenções ao ano, isso vai depender de cada organismo, tá? Então, isso que eu preciso sempre acompanhar o paciente para saber como que vai ser nas sessões, como vai ser a absorção. Então, isso a gente vai ajustando, se volta com 4 ou 6 meses após a última sessão. A doutora atende tanto em São José como em Taubaté, né? Isso mesmo, eu atendo em São José dos Campos e uma vez por semana aqui em Taubaté. A minha rede social é @doutora.juliana_marquisotti. Eu sempre respondo perguntas, que tem muitos pacientes que têm dúvidas dos procedimentos, então sempre a gente solta umas caixinhas de pergunta, responde. É um prazer recebê-lo se vocês quiserem mandar mensagem para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Depilaser, a melhor clínica de depilação a laser com tecnologia Alexandrite, o mais eficaz no combate aos pelos e gás criogênico, tornando a aplicação muito confortável e praticamente indolor. Tratamentos corporais e faciais. Rua 15 de Novembro, 643, em Taubaté. Logotipo O Boticário, frascos do perfume Celebre Agora. A alegria do Nordeste inspirou o Boticário a criar uma nova fragrância. Uma homenagem de O Boticário à arte nordestina. Um homem e uma mulher borrifam as fragrâncias no pescoço. Gotículas de perfume caem. Bonecos de barro que formavam um grupo são transformados em um boneco DJ colorido. Bonecos de barro de um casal e um cavalo viram um casal numa bicicleta. Agora. Sinta o frescor do Nordeste. Logotipo O Boticário. Celebre é o Boticário. A Santa Casa de São José dos Campos está maior e melhor. Com as novas ampliações, ela ficou mais bonita, mais moderna e aconchegante para oferecer mais conforto e acolher bem todos que chegam. E tudo isso para você ter o melhor hospital da região, com acolhimento e o carinho que já são nossas qualidades mais conhecidas. Santa Casa de São José dos Campos. Acolher, respeitar, cuidar. No início do programa, eu pedi para você se conectar com uma carta ou com um cristal, né, da sua preferência, para a gente ver o que precisa alinhar na sua casa. Qual a transformação que precisa fazer. Se você escolheu o cristal branco, você escolheu o urso, a carta do urso, ela pede urgente uma limpeza energética, tem muita energia intrusa, uma energia pesada, pede a atenção a pessoas invejosas, a pessoas de mau olhado. Então, quando você fizer essa limpeza que eu te falei do anil, vai ajudar muito a trazer essa leveza que você precisa, mas é para ontem que você precisa fazer essa limpeza. Se você escolher o cristal verde, é a foice, tá? A foice, ela tá pedindo para você cortar coisas na sua vida, desapegar. Às vezes você tem aquele quartinho entulhado de coisa que você não aguenta mais, é energia parada. Então você precisa cortar para você deixar um novo entrar, para você desapegar de coisas que não fazem mais sentido na sua vida. Faz a limpeza. Veja coisas que não fazem mais sentido e faça essa transformação na sua vida, tá bom? Se você precisa de uma ajuda energética, de limpeza, de alinhar a sua vida, aqui embaixo tem as minhas redes sociais, você pode entrar em contato e lá você tem bastante conteúdo também, tá bom? Gratidão!
mais um programa chegou ao fim. E você, quer rever algum dos nossos conteúdos? Acesse o site pravocê.tv.br. Lá vocês encontram bastidores e todo o conteúdo do programa. E vocês já sabem que para o próximo sábado, às 8h30, estaremos de volta.